E aí, galerinha, tudo bem? Vamos nessa, né? Então, pra galera aí do pré-vestibular, material do SAS, né? Então, vamos aí ver as nossas questões. Aula um, na verdade, capítulo um ou módulo um, né? Lá do SAS pré-vestibular, né? SAS pré-vestibular, tudo bem? Pré-vestibular, nós vamos estar fazendo essas questões. Então, lá da Física um. Então, nós temos lá na Física um o quê? A competência e habilidade mais cobrada vai ser competência 6 e habilidade 21. O que é a competência 6? Apropriar-se do conhecimento da física para situações problema. Então, você vai ter que interpretar, avaliar, planejar. Então, é essa competência que ele quer que você interprete, avalie e planeje. E a habilidade 21 é o quê? Utilizar das leis físicas para interpretar os processos naturais ou tecnológicos no contexto da termodinâmica. Gente, a física um todinha do módulo SAS, a física um todinha, ela vai estar em cima dessa competência e dessa habilidade, tá? Competência 6 e habilidade 21. Então vamos lá para a questão, Tá, lembrando que eu sempre vou resolver essa da seguinte forma. Eu sempre vou fazer a interpretação, tá? Eu vou fazer a interpretação, saber qual é a pergunta, situação, problema, o que eu vou precisar para resolver, como resolver e verificar. Então eu vou fazer sempre nesses 4 passos. Qual é a pergunta, né? Qual é a pergunta, situação, problema, o que eu preciso resolver, como resolver e verificar. É muito interessante você fazer isso aí, que você não perde nenhuma questão, tá bom? Não tem condição de perder nenhuma questão. Então vamos lá. Questão de número 1. A temperatura do argônio nos tanques então vamos lá, tirando os dados aqui, eu vou pôr aqui dados. Esses dados já tá na sua interpretação, você já está verificando. Então a temperatura do argônio é igual a menos 184 graus Celsius. Usualmente a grandeza de temperatura em física é expressa em Kelvin. Sabendo que a temperatura próximas do ponto de ebulição, temperatura de ebulição e de solidificação da água na pressão atmosférica são respectivamente ebulição 373 Kelvin e solidificação que ele chamou, né? Solidificação 273 Kelvin. A temperatura do argônio dos tanques será em Kelvin. Então, o que eu devo fazer? Então, já tirei os dados, já vim com a pergunta, né? Então, lá, já descobri, o primeiro passo já foi. Nosso primeiro passo já foi, porque eu já interpretei. Agora, o que eu preciso para resolver? Então, vamos lá, planejar, esquematizar, equacionar. Galerinha, para a gente resolver isso, eu vou ter que fazer uma comparação entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Fazendo essa comparação de 2 termômetros, eu tenho aqui, eu vou ter aqui um ponto que eu vou chamar de ponto de quê? De solidificação e um ponto de ebulição. Então eu vou ter o ponto de ebulição e o ponto de solidificação. Que são quais? Para Celsius eu sei que a água congela a 0 e evapora a 100. Em Kelvin ele me disse 273 e 373. Então, se eu adotar aqui uma linha e dizer o quê?
Opa, nessa linha as temperaturas são iguais. Então eu vou ter uma temperatura em Celsius e vou ter uma temperatura em Kelvin. Olha como eu estou esquematizando. Presta atenção, eu estou esquematizando e interpretando. Para a resolução, eu vou equacionar isso. Então, vamos imaginar que esse tamanho seja igual a esse. Então, eu vou ter o quê? Temperatura de Celsius menos 0 é igual a temperatura de Kelvin menos 273, ok? Esse tamanho maior também são iguais e são uma proporção do menor. O menor é uma proporção do maior. Então, nós vamos ter aí 100 menos 0, 373 menos 273. Calculando isso, nós vamos ficar com TC menos 0, TC. 100 menos 0, 100. TK menos 273, TK menos 273. 373 menos 273, 100. Tá bom. Opa, 100, 100, então eu posso simplificar. Cortei. Então a minha equação de transformação é quem? É a temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Olha aí. Achei a minha equação. Tudo bem. Olha lá os passos, gente. Primeiro passo. O que eu fiz? Eu identifiquei. Segundo passo, eu equacionei, planejei. Terceiro passo, eu vou resolver, né? Terceiro passo, eu vou resolver. Então, vamos lá para o nosso terceiro passo. Então, de acordo com a equação, então eu posso dizer o quê com a minha equação? Se a temperatura em Celsius é menos 184, então vai ficar assim, menos 184 é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Esse valor está negativo, passo para lá o quê? Positivo. TK, então é 273 menos 184. Isso quer dizer que eu tenho aí um valor de quanto? 89 Kelvin. 89 Kelvin. Beleza, resolvido, letra B, né? Mas falta o último passo e o mais interessante, que você não pode esquecer jamais. Pessoal, verificar. Nós precisamos verificar essa situação. Então, vamos verificar de uma forma bem analítica nisso aqui. Vamos aproveitar esse nosso desenho aqui da interpretação e vamos pensar o seguinte. Se eu tenho uma reta, aqui eu tinha 100. Sem Celsius, hein? Eu tinha 0. E o menor valor foi 184, menos 184. Essa mesma reta lá do outro lado, ela tinha 373 para 0, 273. E lembrando que essas retas são do mesmo tamanho. Então aqui vai diminuir quanto? 184, ó. Esse tamanho tem que diminuir 184. Então esse valor aqui tem que ser quem? 273 menos 184. Que isso é igual a 89 Kelvin. Então eu verifiquei aí. Vocês viram que eu verifiquei de uma forma bem mais simples. Analítica, analisando. Então, quando você estiver fazendo o Enem, você pode já vir direto e resolver isso aqui, né? De forma bem analítica. Então,
Então, aí uma primeira questão. Vamos para a próxima. Lembrando que eu sempre vou usar os critérios, a competência é a mesma, eu sempre vou usar esses passos aí, né? Os nossos passos que vai estar nessa resolução. Sempre utilizando os 4 passos que eu vou conseguir ver, né? Vou conseguir não só verificar, mas também vou conseguir analisar minha resposta, que é o interessante, ver onde que você está errando, onde você está acertando e tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, descubra qual é a interpretação que se pergunta. Então vamos lá para a leitura da questão. Questão de número 2. Vamos ver? O local mais frio na superfície da Terra está localizado nos pequenos vales da camada de gelo da Antártica, onde inicialmente os cientistas haviam registrado a temperatura de quê? Vou pôr assim, ó, temperatura inicial. Não vou pôr T não, vou pôr θ. Temperatura inicial de quanto? Menos 93 graus Celsius. Contudo, novas aferições corrigiu esse valor. Então, a temperatura final foi de quanto? Menos 98 graus Celsius. A diferença entre a primeira medição e a atual, transposta na escala Fahrenheit, corresponde. Então, ele quer saber a variação da temperatura em Fahrenheit dessa escala. Professor. Então, já sei a pergunta lá, ó. Eu já sei o que ele está perguntando. Então, vou ticar aqui. Ok. Vou lá para o planejamento. O que eu preciso para resolver? Vamos ver o que eu preciso para resolver. Para a gente resolver isso aqui, eu vou fazer aquela mesma comparação. Eu tenho um termômetro. Esse termômetro está graduado na escala Celsius. Agora eu vou ter outro termômetro graduado na escala Fahrenheit. Tudo bem? Um em Celsius, outro em Fahrenheit. Quando está um em Celsius, outro em Fahrenheit, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e adotar uma linha que vai ser o meu ponto de fusão e o meu ponto de ebulição. Então lá, ponto de fusão e ponto de quê? Ebulição. Eu sei que esses valores são, para Celsius é 0, para Fahrenheit é 32. Para Celsius o ponto de ebulição é 100, para Fahrenheit é 200 e quanto? E 12. Então, o que é a pergunta agora? Ele não quer saber, a minha pergunta aqui, não é saber a temperatura. A pergunta não é saber a temperatura, mas sim a variação. Mas sim ele quer saber a variação. Tudo bem? Então vamos esquematizar variação da temperatura de Celsius, variação da temperatura de Fahrenheit, ok? Vamos lá usar o raciocínio matemático. A partezinha azul está para a partezinha vermelha, então eu posso dizer o seguinte, que a variação da temperatura de Celsius está para 100, que é 100 menos 0, é igual à variação da temperatura de Fahrenheit está para quem? 212 menos 32. Então, quer dizer que a variação da temperatura de Celsius está para 100, assim que a variação de temperatura de Fahrenheit está para quanto? 2 menos 2, 0, 21 menos 3, 16, 17, 18, 19, 16, 18, como é? 23, né? Menos 1, 18, 180. Isto, 18, 19, 20, 21. Isso mesmo, 180. Posso simplificar isso aí.
Simplificando, eu vou ter que a variação da temperatura de Celsius dividido por 5 é igual à variação da temperatura de Fahrenheit dividido por 9. Pô, já equacionei. Já ou não já? Já equacionei. Então, vamos lá dar um tiquezinho para a gente verificar, ó. Ok. Eu planejei, esquematizei e equacionei. Ok. Agora eu vou para onde? Terceiro passo, como resolver? Então, aproveitando dessa situação, qual foi a variação da temperatura em Celsius? A variação da temperatura em Celsius é o final, menos 98, menos o inicial, menos 93. Então, quer dizer que a variação de temperatura em Celsius é igual a menos 98 mais 93. Isso é igual a menos 5 graus Celsius, é o que variou. Então, tendo a variação em Celsius, eu acho a de Fahrenheit. Então, calculando... Epa, ficou torto aqui. Calculando, né? Então, nós temos aqui o quê, ó? Que a variação da temperatura de Celsius foi menos 5. A variação dividido por 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Então, a variação de temperatura de Fahrenheit é igual a quanto? Menos 9 graus Fahrenheit. Letra D. Letra D, não é isso? Tá bom, vamos verificar essa resposta. Vamos verificar essa resposta. Para a gente verificar essa resposta, é interessante a gente olhar para esse esquema aqui, ó. Eu vou olhar aqui, ó. Se a gente olhar aqui, nós temos o quê? Quando eu dividir esse por 100, nós estamos sabendo que a escala, uma escala vale 1 e a outra vale quanto? 1,8. Não é isso? Quanto uma escala vale 1, outra vale 0,8. Então, quanto uma escala varia 5, a outra vai variar quanto? Delta TF. Diretamente proporcional ao meio pelos extremos, então delta TF é igual a 1,8 vezes 5. Delta TF, então, é quanto? 8 vezes 5, 40, vai 4, 9, uma casa. Ó, 9 graus Fahrenheit. Então, eu já confirmei isso aí, ó. Então, eu fiz análise. Quanto a escala Celsius cresce 1, a escala Celsius cresce 1 grau, a escala Fahrenheit cresce 1,8. A escala Celsius cresceu 5, então a Fahrenheit vai crescer quanto? 9. Então, mais uma questão aí no grau. Vamos lá. Próxima questão, interpretação de gráfico, né? Uma questão de gráfico, ficar ligado, né? Também competência, habilidade, competência 6, habilidade 21, é a mesma ideia aí, sempre, porque envolve termodinâmica, né? Competência e habilidade, a mesma habilidade. Agora, requer outra habilidade, que é a interpretação de gráfico. Então, vamos nessa interpretação de gráfico aí. Questão 3. O gráfico a seguir representa a relação entre temperatura medida em graus em uma escala X e a mesma temperatura medida na escala Celsius. Tudo bem. Um na escala X, deixa eu colocar um vermelhinho aqui, escala Celsius, e outro na escala X. Então, o que é importante são esses pontos aqui, ó, ponto A e o ponto B. Por que esses pontos são importantes? Porque esses pontos que vão definir para mim a ideia dos pontos fixos. Então, eu tenho um ponto A e o ponto B. Então, olhando o ponto A, isso está dentro da interpretação, hein?
olhando para o ponto A, nós temos 10 graus Celsius, quanto ocorre menos 5 graus X. Olhando para o ponto B, olhando para o nosso ponto B, nós temos quem? 30 graus Celsius e quem? 25 graus X. Tudo bem? Ó, vocês viram aí a ideia, né? Então, esses são os pontos fixos. Então, se a gente parar e pensar aqui rapidinho, essa escala, não vou fazer, eu vou deixar para o finalzinho fazer isso. Então, vamos lá. Eu já tirei os dados, então ele pergunta: a variação de temperatura de 1 grau X corresponde, a nossa pergunta, a quantos graus X? Essa é a primeira parte lá, interpretando a questão, né? Então lá, ok, primeiro passo realizado com sucesso. Vamos colocar isso aqui de vermelho. Ok, primeiro passo realizado com sucesso. Vamos lá, o que preciso para resolver? O que eu preciso para resolver? Então vamos lá. Pra gente, o que eu preciso para resolver? Vamos esquematizar isso? Então vamos lá, eu tenho um termômetro graduado na escala Celsius e o outro termômetro graduado na escala X, ok? Celsius e X. Os pontos fixos são os pontos A e B. Então, pontos fixos eu tenho o ponto A, que é esse, e o ponto B, que é esse. Então, os pontos fixos são os pontos A e B. Para Celsius, isso equivale a quanto? 10 graus Celsius. Quando... Epa... 10 graus Celsius. Quando vale isso? Menos 5 graus X. Para o ponto B, eu tenho 30 graus Celsius. Quanto equivale a quanto? 25. Então, espera aí. Se varia, se vai variar aqui, ó, eu tô falando que vai variar aqui, ó, um delta temperatura em Celsius. Então, quanto vai variar aqui a temperatura de X? Então, ficou tranquilo de observar isso, né? Então, vamos lá. Fazendo esquematizando aí. Então, delta TC está para quem? Final menos inicial. 30 menos 10 é igual. Delta TX está para quem? Não esqueça disso. Final menos inicial. Então, é 25 menos 5. Então, a variação de temperatura em Celsius dividido por quanto? Por 20 é igual à variação da temperatura em X dividido por 30. Corta esse zero e esse zero. Então, tem aí a equação de transformação. Tudo bem? Já tem a equação de transformação. Então, eu já estou aqui no segundo processo, ó. Segundo passo, ok. Eu já planejei. Agora, terceiro passo, como resolver? Opa, professor, eu já tenho a equação. Se eu tenho a equação, delta TC dividido por 2 é igual delta TX dividido por quanto? Por 3. Delta TC é 1 grau dividido por 2 é igual a delta TX dividido por 3. Isto é igual a quem, ó? O meio pelos extremos, delta TX é igual a 3. Delta TX
é igual a 3 dividido por 2. Delta Tx é igual a quanto? 1,5 graus x. Este é o nosso valor. Letra D. Não esqueça que falta o último passo. Marcou a alternativa, vai embora? Não, não é assim. Vamos lá. Já resolvi. Falta o último e mais importante. Vou verificar. Vamos verificar se isso aqui está correto. Como eu vou verificar isso? Eu vou verificar a partir da análise disso aqui, ó. Da minha escala Celsius X. Então, fazendo a análise. A escala Celsius, ela é de que tamanho? Ela tem um tamanho 20. Quando a escala X tem um tamanho de quanto? Quanto a minha escala X tem um tamanho de quanto? De 30. Então, espera aí. Na escala Celsius variou 1. Então, na escala X vai variar quem? X. Esse zero eu posso cortar com esse, diretamente proporcional. Então, eu tenho 2x igual a 3. X, então, é igual a 3 dividido por 2. X, então, é igual a quanto? 1,5 graus, o quê? X. Opa, verifiquei. Então, a nossa resposta correta é realmente, né? Realmente 1,5. Beleza? Vamos para mais uma aí. Nossa próxima questão. Deixa eu aumentar aqui. Nossa próxima e última questão, né? De sala aí resolvida. Estou resolvendo essas de sala. Sempre vou ter essas questões resolvidas aí para vocês. Vou colocar essas questões resolvidas para vocês. Sempre nessa ideia aí. Então vamos lá. Sempre competência 6, habilidade 21, porque nós estamos falando de termologia, de termodinâmica, então essas observações ser feitas, sempre usando os passos, apropriado que está perguntando, que preciso resolver, como resolver e verificar. Então vamos lá para a questão de número 4. Ao atender um paciente, um médico verifica que entre os problemas ele está com a temperatura de quanto, hein? Olha lá, tirando os nossos dados. Não esqueça, é sempre interessante você tirar esses dados. Verificou que ele está com a temperatura o quê? Vou chamar assim, temperatura inicial. 37,5 graus, o quê? Celsius. E deixou em observação no posto de saúde. Depois de 1 hora, examinou novamente, medindo a temperatura e observou um aumento. Então, ocorreu uma variação de temperatura de quanto? 2 graus Celsius. O valor dessa variação de temperatura na escala Fahrenheit, ó, a primeira pergunta, ele quer saber o valor da variação de temperatura na escala Fahrenheit e a temperatura final na escala Kelvin. Então, 2 perguntas em uma só. Tudo bem? 2 perguntas em uma só. Então, vamos nos organizar em relação a isso aqui. Primeiro, eu vou fazer uma análise de escala Celsius com a escala Fahrenheit. Então, o que eu tenho aí como pontos fixos, né? Pontos fixos. Eu tenho o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, não posso esquecer disso. Eu tenho o ponto de fusão ou solidificação e o ponto de ebulição. Um é 0, o outro é 32. Um é 200, um é 100 Celsius, né?
outro é 212. E a variação, agora, olha o que eu vou fazer, gente. A variação que ele me traz, em Celsius foi de 2 graus Celsius. Então ele quer saber a variação na escala o quê? Fahrenheit. Não é isso? Nós já sabemos aí com as resoluções e até mais rápido se você quiser, que a escala Celsius, eu vou até resolver assim. A escala Celsius ela tem um tamanho de 100. Já quanto à escala Fahrenheit, tem um tamanho de 180. Então, quanto varia 2 graus Celsius, vai variar quanto na escala Fahrenheit? Delta TF. Então, já fazendo essa análise aí, né? Já fazendo uma análise bem mais rápida aí. Então, quer dizer que a variação da temperatura em Fahrenheit é 1,8 vezes 2. Isso quer dizer que a variação de temperatura em Fahrenheit é 3,6 graus Fahrenheit. Opa! Letra A ou letra D. Mas eu preciso também resolver qual? A temperatura final em Celsius. Então lá. Em Celsius não, em Kelvin. Então o que eu vou fazer? Lembrar da equaçãozinha. Temperatura de Celsius é igual a temperatura de Kelvin menos 273, não é isso? Mas Celsius variou quanto? 2 graus 37 mais 2 dá quanto? 39,5 é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então basta somar mais, né? Tá negativo, passa positivo. Então vai ser 39,5 mais 273. 9 com 3, 12, vai 1. 11, né? Vai 1, 3. 3, letra D. Essa aqui eu não vou fazer análise, porque ao verificar eu posso aplicar as equações, né? Eu posso estar aplicando as equações aí e verificando, tá bom? Então, galerinha, valeu, até a próxima!